Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, terça-feira, 27 de junho de 2023, estamos na 12ª semana do Tempo Comum. O Evangelho da nossa reflexão, o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 6 e 12 a 14. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quando quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos, Jesus diz: tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Diz ele, de Jesus, nisto se resume a lei e os profetas. E assim, amados irmãos, Jesus hoje nos faz críticas, ou seja, ele critica os falsos religiosos, que ensinam e não praticam. Vejam, não vamos achar que é só os padres ou pastores, não. São os falsos religiosos que dizem e não praticam. Ou seja, se você não é uma pessoa de palavra, então você é um falso religioso. Por quê? Porque você diz uma coisa e faz outra. E Jesus nos chama a atenção sobre isso. Então, amados irmãos, assim, se nós somos essas pessoas que dizem, mas não fazem, nós estamos desrespeitando o sagrado por um culto sem frutos e sem vida. Lembrem quando Jesus nos fala da figueira, a figueira que não dá frutos. Então, nós não podemos ser pessoas que dizem uma coisa e fazem outra, ou seja, temos que produzir frutos segundo a nossa fé. E de Jesus, amados irmãos e irmãs, aos mestres da lei, diz: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Lembrando o que o Senhor nos disse nos evangelhos: eu quero misericórdia e não sacrifício. E hoje ele nos chama a atenção sobre o quê? Sobre a justiça, a misericórdia e a fidelidade. A gente vê isso lá em Mateus, capítulo 23, versículos 23. Compreendamos, amados irmãos, não adianta a gente rezar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ou até 100 vezes a mesma oração, seja do Pai Nosso, seja da Ave Maria, se o que fazemos é a nossa própria vontade. Veja como é que diz no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade. Mas aí na prática a gente faz a nossa própria. Então, do que adianta o nosso Pai Nosso se dizemos que lá que seja feita a vontade de Deus e quando na verdade o que fazemos é a nossa? Então, amados irmãos, do que adianta o nosso hino de louvor se em nossas ações nós não glorificamos a Deus? Vejam que coisa séria, Do que adianta nossos hinos de louvor se nossas ações não glorificam a Deus? E assim, amados, precisamos colocar em prática a meditação franciscana, essa que tem aqui do lado. Onde houver ódio, que eu seja o amor. Onde houver ofensa, que eu seja o perdão. Onde houver discórdia, que eu seja a união. Onde houver dúvida, que eu seja a fé. Onde houver erro, que eu seja a verdade. Onde houver tristeza, que eu seja a alegria. Onde houver trevas, que eu seja a luz. Lembrando, amados irmãos, que nós não vamos receber aquilo que queremos, nós vamos receber aquilo que nós somos. Por isso,
Se eu quero receber misericórdia, eu preciso ser misericordioso. Se eu quero receber perdão, eu preciso perdoar. Se eu quero receber amor, eu preciso amar. Porque vejam, nós não recebemos aquilo que queremos, nós recebemos aquilo que nós somos. E assim, amados irmãos e irmãs, que em Cristo sejamos o que o mundo precisa, pois em Cristo todos nós somos filhos e filhas do Deus da vida. Lembrando aquilo que Jesus diz, sede misericordiosos, assim como o vosso Pai do céu é misericordioso. Então, que nós sejamos, amados irmãos, aquilo que o mundo precisa. Então, que o Senhor nos dê humildade para ouvir a sua palavra, inteligência para compreendê-la e sabedoria para colocá-la em prática. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.